Estou aqui na Live FM. Hoje é dia 8 de agosto, sexta-feira. Sextou, finalmente, semana voou. Tá chegando o final de semana e faltam apenas 149 dias para acabar o ano de 2025. Esse é o Live Notícias, trazendo música e informação da medida certa. Agora são 7h03 da manhã e vamos até às 9h. Eu dou bom dia também para o meu grande amigo Paulo André Barbosa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo Pulha, bom dia, ouvinte Live FM. É um prazer estar aqui, né, fazendo um trabalho que a gente ama, né? Independente de tudo, fazer o que a gente gosta é retribuinte, porque a gente se sente, não é, um pouco mais realizado nos propósitos da nossa vida, né? Um dos propósitos da minha vida foi sempre a comunicação, porque eu sempre fui bom de comunicação. Então, é lógico, a pessoa muito tímida não pode ser radialista, né? Então, vamos lá? É um prazer, sexta-feira, né? E prepare-te, hein? Vai ter friozinho no final de semana, a gente vai falar sobre isso. A quinta onda de frio assola aí o país e é lógico que no sul, né, quem mora até São Paulo, Minas, alguma parte do estado do Rio de Janeiro, principalmente a Serra, né? Quem tá na Serra sente mais frio, não é, Léo? Exatamente, Paulo. O friozinho tá chegando aí. Hora de tirar o casaco do armário. É, rapaz, pra gente dar tchau pro inverno daqui a pouco, né? Então vamos lá, vamos trazer as manchetes de hoje. Destaques do dia. Onda de frio deve atingir ao menos 9 estados e vai durar até a próxima semana. Presidente Hugo Mota nega ter negociado violações pela desocupação da Câmara dos Deputados. Influenciadora campista é alvo de operação contra o jogo do Tigrinho. Mas é permitido, a gente vê todo site que a gente abre tem jogo de tigrinho aparecendo pra você, cara. Bem, Firjan, né? A Firjan reitera a preocupação com o tarifaço de Trump e seus efeitos na indústria brasileira. Prefeita de Cardoso Moreiro, Jeane Winkler, é absolvida pelo TRE em processo de cassação. Também aqui, pra você, Senado aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Escombros de casa que desabou são retirados em Campos. Também moradora denuncia maus tratos contra gatos na região da Pilinca, aqui em Campos. Apresentador Faustão fez transplante de fígado e transplante renal. Mega Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para 9 milhões. Petrobras registra lucro de 26,6 bilhões de reais no segundo trimestre. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que pretende tomar controle total de Gaza. Só contar isso pra gente agora? Pois é. Jogador campista Lucas Ferreira, do São Paulo, está perto de se transferir para o futebol europeu. Vasco volta a vencer após quase 2 meses, avança na Copa do Brasil, como também o Cruzeiro, num jogo difícil. O Vasco com o CSA e o Cruzeiro com o CRB. E vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro. É que começa amanhã. Então está no ar para você. Live Notícias. Muito bem, você por dentro de tudo vai saber agora o que é comemorado. Na data de hoje, 8 de agosto, é Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Marca a conscientização sobre a AME, uma condição genética que afeta o sistema neuromuscular e valoriza o apoio à pesquisa para portadores. Data muito importante, assim como o Dia Nacional do Controle de Colesterol também, celebrado hoje. É uma data que destaca a importância de manter níveis saudáveis de colesterol para prevenir doenças cardiovasculares, como infarto e insuficiência cardíaca. Isso significa você ter uma alimentação mais saudável, né, com menos teor de gordura, Paulo. Porém, difícil é quem não tem um colesterol com alteração. Em quase todos os exames, as pessoas têm, porque tem nível de colesterol bom que tem que estar alto e está baixo, tem nível de colesterol que tem que estar baixo e está alto, e é uma retórica, né? Isso aí é recorrente em várias pessoas, principalmente pela vida corrida que nós levamos e a alimentação muito de processados, isso aí é o pior, não é? Agora, hoje é Dia Internacional do Gato. Ele é celebrado desde 2002, incentivando a conscientização sobre cuidados, bem-estar e proteção dos gatos domésticos e de rua. E nós temos aí, né, uma notícia que nós vamos abordar agora sobre
maus tratos a gatos. Agora, gente, gatos se procriam com uma velocidade absurda. E nós temos gatos aí, rapaz, espalhados na cidade toda, tá? E o gato, ele é um felino, ele se comporta como um predador. Você sabe disso, Léo? Que o gato é um dos maiores predadores que existem, porque ele tem todo aquele instinto lá do leão, do leopardo, enfim, da pantera, da onça. E a gente precisa, sim, realmente de um trabalho bem forte para a castração dos machos que estão nas ruas, porque de 2 em 2 meses tem filhotinho de gato espalhado por aí, não é? E hoje eu tenho gato e sei do cuidado que eu tenho, não deixo eles irem para a rua. No meu local onde eu moro tem muito gato de rua, né? São gatos até ariscos, tá? É difícil você pegar um gato de rua. E quem sofre muito são os gatos pretos, né, Paulo? Por superstição, sofrem mais maltratos do que os outros tipos de gatos. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Hoje também é Dia Mundial do Pedestre, uma data que lembra a atenção e respeito necessários por parte dos motoristas e ciclistas aos pedestres. Promovem a segurança no trânsito e lembrando que o pedestre deve ter prioridade, mas não é o que acontece, né? São desrespeitados muitas vezes. Bem, na lei do trânsito existe uma teórica básica. O menor sempre tem vez. Então seria o pedestre, o ciclista, o motociclista, o carro de passeio, a SUV caminhonete, né, a van e assim por diante para até chegar um caminhão. Porém, o pedestre também tem que ter orientação para saber atravessar onde pode, não é? O que a gente vê aqui em Campos, foi feito várias mudanças na mobilidade urbana, né? Todo mundo aceita, calado, quieto, mas não há uma orientação. Eu estou cansado de ver gente na ciclovia, ciclistas sem nenhuma capacidade, não esperando o pedestre, então, enfim, é questão de educação. Léo, vamos para aniversariantes famosos. Tem aqui o grande Dustin Hoffman, ator norte-americano, nasceu em Los Angeles em 37, está completando 88 anos, quase a idade da minha mãe, o Dustin Hoffman. Grandes papéis, a gente pode falar que vários, né? Desse baixinho, narigudo, que é bom pra caramba também, né? Vamos dizer que são o quarteto fantástico do cinema. Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro. E quem você colocaria no quarto lugar? Vou colocar o Marlon Brando aí. Eu colocaria o Anthony Hopkins. Também, tem muita gente boa, né? E eu quero mandar um abraço especial para um grande amigo e ex-jogador do americano, Marcelo de Almeida Azevedo, jogou uma bola redonda, está comemorando aniversário hoje, o Diego Barreto, Fabrício Benz Arantes, Guilherme Morales e o Sérgio Azevedo. E você tem conhecido fazendo aniversário hoje? Tem, o meu colega Eduardo Aguiar, daí de Macaé, vocês de Macaé que estão ouvindo a gente, professor, profissional de comunicação, um abraço para você e também para os irmãos Gustavo e Leonardo Leobac, tricolores daqui de Campos. Sim. Um abraço para vocês. Um abraço então para você também que está comemorando mais um ano de vida, namoro, noivado, casamento, do seu estabelecimento comercial, do seu gato, do seu cachorro, da sua calopsita, enfim, parabéns para todo mundo. Live Notícias. Previsão do tempo live. 7 horas da manhã, 25 minutos, e uma onda de frio deve atingir ao menos 9 estados e vai durar até a próxima semana, Paulo. Rapaz, a forte massa de ar polar deve também causar friagem no norte do país, hein? Entre Acre e Rondônia. Pois é a quinta onda de frio do ano, vai deixar os dias bastante gelados também na parte do centro-sul do país. A forte, essa forte massa de ar polar, como você falou, vai causar friagem em Rondônia, começa hoje, sexta-feira, e deve manter o clima frio ao menos até a próxima quarta, dia 13. Segundo o Climatempo, nessa onda de ar frio deve ser observado uma sequência maior de dias consecutivos com mínimas e máximas. Ao menos 9 estados devem ter temperaturas 5 graus ou mais abaixo da média. A previsão de geada em grande parte do sul e também no Mato Grosso do Sul, especialmente nas manhãs de sábado e domingo. No sudeste e centro-oeste, o primeiro dia do final de semana também deve ser frio, mas as temperaturas devem cair ainda mais no domingo. E para Campos hoje? Hoje a gente tem um dia, com diminuição de nuvens agora de manhã, uma tarde ensolarada e à noite teremos poucas nuvens aqui em Campos e região, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 29 graus. Não há previsão de chuva,
O vento é um vento norte de 9 km por hora, a umidade mínima de 50% e máxima de 95%. O sol nasceu hoje às 6h14 da manhã e vai se pôr às 5h27 da tarde. Bem, e lembrando também para você, né, que hoje chegamos a 30, tá? Toda vez que a gente chega a 30, assim, no período do inverno, amanhã, sábado, 27, 17, mas com 61% de chuva, a probabilidade de chuva aqui na cidade. Agora, prepare-te aí, ó. Domingo, segunda, terça, 24 e 15. Vai ser aqui a temperatura, né? 24 e 15. Deve chover esse final de semana, hein, Paulo? Hã? Deve chover esse final de semana. Deve chover, principalmente no sábado, tá apontando aqui para Campos, né? Agora vamos dar uma olhada também no trânsito da cidade nesse instante. Trânsito Live. Vamos lá, abrir aqui as imagens, né? Para você. Já tá com você, já tem aí contigo? Vamos lá. A gente tem aqui um pouquinho de trânsito na Tenente Coronel Cardoso, na Formosa, no cruzamento ali com a Beira Valão, também na própria Beira Valão, tanto ali no cruzamento com o Alvarenga Filho, frente rodoviária, e também para você que vem aí do Parque Aurora, no cruzamento com a 28 de março, a pequena retenção, aquelas retenções também nos sinais ao longo da 28 de março, Paulo. São muitos sinais, né? E a gente vê que no sentido norte, quem está indo para Travessão, né? Ou para o Espírito Santo está tranquilo. Chegando à cidade também, é a RJ 216, apresentando tranquilidade nesse instante, né? Então, a gente vai seguindo. Música e informação na medida certa é aqui no Live Notícias, oferecimento master do Arroz Cepec, bom que é. Aqui tem mais... Muito mais música. Live FM. Você por dentro de tudo. Influenciadora campista é alvo de operação contra o jogo do Tigrinho. Notícias Brasil. A influenciadora campista Tailane Garcia está entre os alvos da Operação Desfortuna, deflagrada ontem pela Polícia Civil do Rio contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online. Entre eles está o famoso jogo do Tigrinho. Tailane Garcia conta com mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Entre os alvos estão nomes como Bia Miranda, que soma mais de 5 milhões de seguidores, e Buarque, com quase 3 milhões. A lista inclui ainda o influenciador Mau Mau, Tailane Garcia, Lohane Rafael, DJ Buarque, Samuel Santana, conhecido como DJ Gato Preto, na casa de Mamau, em São Paulo, né? Agentes encontraram uma arma e ele foi preso em flagrante. Eu não conheço nenhum deles, graças a Deus. Você não conhece, o problema é que muita gente conhece, milhões Quero de nem seguidores. saber quem é. A ação acontece nos estados do Rio, de São Paulo e Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, há indícios de lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa e crime contra a economia popular. Fintechs também estão alvo da operação e a Justiça deferiu a quebra do sigilo fiscal dessas empresas. E aí, quando você abre qualquer coisa, qualquer site, tá lá o Tigrinho te apurrinhando, né? Chegando mensagem pra você de Tigrinho. E aí? O que você faz? A própria Virgínia Fonseca, né, que é uma grande influenciadora, quando foi na CPI desses jogos de azar, ela falou, se é tão ruim esses jogos, por que vocês não proíbem de uma vez? E é um ponto importante, né? Será que esses jogos não deveriam ser proibidos? É isso aí. Vamos lá, daqui a pouco tem mais. Live FM 100.7. São 7h36, eu quero dar duas dicas para você. Primeiro, que a Planície Óleo, né? A Planície Óleo, que é referência em troca de óleos aqui na cidade, lubrificação. Tem 3 lojas na cidade, uma em Guarulhos, na BR-101, outra em Goitacazes e a da 28 de março, quase esquina com Arthur Bernardes, que funciona de segunda a sexta, de 7 às 9 da noite, sábado, de 7 às 2 da tarde. Detalhe, você tem lá toda a linha de óleos originais para o motor do seu carro nacional ou importado, troca de óleo, quando você faz no motor, ganha aí uma higienização do motor, fica limpinho, e uma equipe altamente treinada para estar dando toda a indicação para você trocar e fazer a manutenção do óleo também, da caixa de marcha manual ou automática, óleo dos freios e óleo da direção hidráulica. Aí também você tem que fazer parte da família Brasec para ter acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos, consultas médicas a partir de R$30. São elas cardiologia, ginecologia, pediatria e clínico geral, exames laboratoriais de imagem com desconto na Clean Center,
e na rede de clínicas credenciadas, desconto em medicamentos, também em drogarias, aluguel de materiais para convalescentes, como cadeira de rodas, muleta, andador, cadeira higiênica. Na avaliação odontológica, aplicação de flúor gratuita, assistência veterinária para o seu animal de estimação, assistência pós-vida 24 horas, incluindo urna, ornamentação, translado e cortejo. E mais de 20 especialidades médicas, tá? Você pode falar no WhatsApp ou telefone, na Avenida Professora Carmen Carneiro, em Guarulhos, que é o 22998412606, ou na José Alves de Azevedo, 374, aqui na Beira Valão. E o telefone Zap lá é o 22999781256. Braseg Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Rádio Live FM. Presidente Hugo Mota nega ter negociado votações pela desocupação da Câmara de Deputados. Política na Live. 7h43, mais uma vez bom dia. Hugo Mota negou ontem que tenha negociado a votação de projetos com parlamentares da oposição em troca da desocupação do plenário da Casa. O presidente da Câmara também afirmou que tomará providências em relação aos parlamentares que impediram a realização das sessões. Na quarta-feira, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram a mesa da Câmara após quase 2 dias de protesto contra a prisão domiciliar, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O funcionamento da Câmara também foi travado como parte de um movimento da oposição para pressionar pela discussão da pauta prioritária do bloco, que contempla a anistia aos condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Parlamentares da oposição deixaram a sessão da noite de quarta afirmando que Mota havia se comprometido a dar seguimento ao pleito do grupo, a votação da anistia, e afirmaram que mas Hugo Mota rebateu ontem e afirmou que não, disse que a presidência da Câmara é inegociável. E ele também sinalizou que deve analisar possíveis medidas disciplinares contra os deputados que participaram do bloqueio na casa, incluindo a suspensão de mandato. Live Notícias. Firjan reitera preocupação com o tarifaço de Trump e seus efeitos na indústria brasileira. Notícias estaduais. Bem, com a entrada em vigor das tarifas recíprocas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros na quarta-feira, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro reiterou a importância da continuidade do diálogo entre governos com o apoio do setor empresarial para a busca de soluções negociadas. Segundo a Firjan, o cenário atual promove insegurança ao comércio e prejuízos à competitividade e à atuação das empresas fluminenses no mercado internacional, em especial aos pequenos e médios empresários. No estado do Rio, as micro e pequenas empresas são 38% das empresas exportadoras e respondem por 4% do valor total exportado pelo estado, equivalente a 311 milhões de dólares. Bem, os Estados Unidos são o principal investidor externo direto no mercado brasileiro e o segundo maior parceiro comercial do Brasil, registrando superávit de 7 bilhões em relação ao Brasil em 2024. No caso específico do estado do Rio, a estimativa da Firjan é de que 2% das exportações fluminenses sejam impactadas pelas tarifas implementadas quarta pelo presidente americano. É importante lembrar que o governo brasileiro não retaliou a taxação unilateral aos produtos brasileiros impostos pelos Estados Unidos e que deixou de fora mais de 700 itens que haviam sido anunciados inicialmente. Live FM. Live FM. Economia na Live. Muito bem, vamos aqui a cotação, indicadores econômicos para você. O açúcar cristal, ele foi negociado ontem, segundo o CPEA-Exalc, a R$ 120,04 a saca de 50 quilos. Houve uma desvalorização de menos 0,27% no dia e já no mês acumula 0,34% de queda. E o valor em dólar está a $22,09. E o dólar e o Ibovespa, Léo? Então, Paulo, apesar da entrada em vigor do tarifaço que a gente falou na última notícia, ontem o Ibovespa fechou em alta de 1,48%, chegou até 136.528 pontos. O dólar comercial foi negociado a R$ 5,42 e o euro foi negociado a R$ 6,32. No dia anterior estava 5,54 o dólar, né? Então, sempre aqui
a indicação financeira para você do mercado. Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Live FM. 8h02. Prefeita de Cardoso Moreira, Jeane Winkler, é absolvida pelo TRE-RJ em processo de cassação. Notícias regionais. A prefeita de Cardoso Moreira, Jeane Winkler, e a vice-prefeita Neriete Navarro foram absolvidas ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em um processo que julgava abuso de poder político nas eleições de 2024 e poderia cassar a chapa. O pleito do ano passado marcou a reeleição de Jeane com quase 70% dos votos. Em janeiro deste ano, a chapa de Jeane Neriete chegou a ser cassada pelo juiz da Zona Eleitoral 141 de Italva, Rodrigo Pinheiro Rebouças. A decisão ainda tornava ambas inelegíveis por 8 anos, porém, a prefeita e a vice poderiam recorrer, segundo aí, ainda nos cargos. Ontem o TRE formou maioria pela absolvição da chapa, considerando a ausência de provas para a primeira decisão que determinava a cassação. 5 desembargadores votaram a favor de reverter a decisão e absolver a chapa encabeçada por Jeane. Apenas o presidente da corte, o Peterson Simão, votou o contrário. A conclusão do julgamento está marcada para o dia 19 de agosto. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Você por dentro de tudo. Senado aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Notícias Brasil. Após cerca de 48 horas de obstrução do funcionamento dos plenários pela oposição, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que isenta do pagamento do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036. O texto agora segue para a sanção presidencial. A isenção vai valer a partir de maio do mês calendário 2025. O PL 2692 foi apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo na Câmara, e substituiu a medida provisória 1294, editada pelo governo federal, e cuja validade venceria na próxima segunda-feira, dia 11. O relator da matéria no Senado, o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, comemorou o resultado da votação e que foi aprovado em votação simbólica, sem manifestações contrárias. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 está em tramitação na Câmara, aguardando votação no plenário. Já aprovado em comissão especial, o texto prevê ainda uma redução do imposto de renda para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Bem, a medida é uma das promessas de campanha do presidente Lula e a votação da matéria foi atrasada pelo motim da oposição que ocupou as mesas diretoras dos plenários da Câmara e Senado após decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. 100.7. Live FM. Mega Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões. Notícias Brasil. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2898, realizado ontem em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 14, 23, 30, 32, 38 e 48. 20 apostas acertaram 5 dezenas e irão receber R$ 61.349 cada uma. Outras 1.483 apostas acertaram 4 dezenas e irão receber R$ 1.363. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 7 da noite de amanhã, sábado, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 6 dezenas, está custando R$ 6. Live FM. Live FM. Live Notícias. Rádio Live FM. Moradora denuncia maus tratos contra gatos na região da Pelinca, em Campos. 8h20, mais uma vez bom dia para você, ouvinte da Live FM. Uma moradora denunciou que gatos têm aparecido mortos com frequência nas imediações da Pelinca. A suspeita é de que os animais teriam sido envenenados. A moradora, que preferiu não se identificar, contou que mais de 10 animais, foram mortos na região. E lembrando que hoje é Dia Mundial do Gato, hein? Pois é, segundo essa moradora, ao todo foram contabilizados cerca de 15 animais que estão sendo envenenados, às vezes espancados
e deixados no interior de quintais de residências e nas ruas. Por meio de nota, o CCZ informou que até o presente data não foi registrada nenhuma denúncia. A direção ainda ressaltou que, caso a denúncia tivesse sido feita, o CCZ teria encaminhado às autoridades policiais, já que é crime de maus tratos e de responsabilidade policial. Aí que eu tenho uma questão a levantar, mas vamos continuar com a matéria. Só para deixar bem claro sobre essa situação, maus tratos contra animais é crime no Brasil, com punições que podem incluir detenção e multa. A legislação brasileira prevê sanções para atos de abuso, maus tratos, ferimentos e mutilações em animais. Recentemente, a Lei 14.064 aumentou as penas para maus tratos de cães e gatos, estabelecendo reclusão de 2 a 5 anos, Paulo, além de multa e proibição da guarda. O grande problema é que o CCZ ele não pode entrar... Por exemplo, um animal está sendo lá maltratado, você vê. Aí você vai denunciar, tem que ser a polícia. O CCZ não tem poder de polícia, né? Entendeu? Agora, e os gatos que estão nas ruas? Aí eu pergunto, né? Tem uma casa na Formosa ali, perto do Formosão, perto da sua casa, que o mau cheiro dos gatos é de vir longe. Ali tem uma cambada, né? Assim, vários gatos. Outro local, Rua Ipiranga, no antigo depósito de gás. É gato pra caramba, cara. Então... E essa casa daqui da minha vizinhança, esse mau cheiro, o Paulo, ele tá piorando com o tempo. Tá. O cheiro tá cada vez mais intenso, então eu acho que a quantidade de gatos ali naquela residência, que aparentemente são bem cuidados, mas a quantidade está grande demais. É importante o CCZ dar uma olhada, eventualmente castrar aqueles animais. É o que eu falei pra você, cara. A proliferação tá sem controle. O gato de 2 em 2 meses tá procriando, amigo. E nasce em demasia. Então tem que haver um trabalho de castração, principalmente do macho, que é mais fácil, né? A castração da fêmea é mais difícil. Então, é uma política pública. Nós não somos a Turquia, onde as pessoas castram os animais, os deixam nas ruas, os vacinam e eles convivem em harmonia, né? Nós não temos ainda essa situação, porque é muita maldade aqui em Campos com gato e com cachorro, principalmente, né? A gente tem aí a nossa querida Érica Negeli, né? Da associação lá. Tem a grande resistente, não podemos deixar de falar meu Deus, agora esqueci o nome dela, gente. Josete Bravo, né? Que faz uma defesa fantástica. A mesma Lenita, né? São pessoas que fazem o que muitos não querem fazer. E maltratar animal, gente, eu fico muito triste. Preste atenção em criança que começa a maltratar animal desde cedo, hein? Fico alerta. Onde você estiver. Às 8h27, mais uma vez, bom dia. Apresentador Faustão fez transplante de fígado e retransplante renal. Notícias Brasil. Um boletim divulgado ontem pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo informou que o apresentador Fausto Silva foi submetido a um transplante de fígado combinado a um retransplante renal. De acordo com a equipe médica, o segundo procedimento estava planejado há 1 ano. Bem, Faustão está internado desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Segundo o boletim médico, durante esse período, ele passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização do seu quadro de saúde. O apresentador passou por um transplante cardíaco em agosto de 2023. Depois, em fevereiro de 2024, voltou a ser internado, dessa vez para um transplante de rim. De acordo com familiares, quando Faustão passou por um transplante de coração, os rins já estavam comprometidos e ele estava fazendo hemodiálise, ou seja, uma situação de saúde muito delicada. E a gente espera que o Faustão se recupere, um dos maiores comunicadores do nosso país. Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo. Live Notícias. Petrobras registra lucro de 26,6 bilhões no segundo trimestre. Economia na Live. Notícias Brasil. A Petrobras registrou lucro líquido de 26 bilhões, né, e 652 milhões de reais no segundo trimestre desse ano. O resultado é o oposto do prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre do ano passado, quando o resultado foi impactado por um acordo bilionário firmado com o governo, destinado a encerrar litígios tributários relacionados
ao pagamento de afretamento de embarcações. Assim, no primeiro semestre deste ano, o ganho da Petrobras chegou a 61,86 bilhões em ganhos, uma alta em relação aos 21,09 dos primeiros 6 meses do ano passado. A estatal divulgou ainda que vai pagar dividendos, olha aí, de 8,66 bilhões. O balanço da estatal foi divulgado ontem à noite. A previsão dos bancos apontava para um ganho médio de 21,8 bilhões entre abril e junho, com alguns analistas projetando lucro de 27,3 bilhões. Comercial de óleo e gás natural de 2,5 milhões de barris diários no segundo trimestre, teve um aumento de 5,4% em comparação com os 3 primeiros meses do ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta chegou a 8,1%. O avanço foi impulsionado principalmente pela aceleração da produção de 5 navios plataformas de produção e armazenamento do tipo FPSO, além da entrada em operação de novos poços em 2 principais bacias petrolíferas do país, Campos e Santos, no pré-sal. Lembrando que foi descoberta uma nova reserva de petróleo aqui na nossa região. Paulo, você tem ações da Petrobras? Eu só tenho ação de agir em casa. Eu vou agir aqui, é a minha ação aqui na rádio. Camarada, presta atenção, dividendos que são... vamos lembrar lá Temer, né? Quando vendeu as refinarias brasileiras a preço de banana, tá? A preço de banana. Aí a gente vende em real, os caras ganham em dólar. E eles vão receber em dólar também, né? É importante lembrar o seguinte, a esmagadora maioria da população brasileira não tem dinheiro para investir em nada, né? As pessoas não ganham nem o suficiente para pagar as próprias contas, mas o preço do combustível na bomba faz toda a diferença para o trabalhador. Live FM 100.7. Live Notícias. Rádio Live FM. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que pretende tomar controle total de Gaza. Notícias internacionais. Bem, ora antes de se reunir ontem com seu gabinete, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, disse que pretende assumir o controle militar de toda a faixa de Gaza e posteriormente entregá-la a um órgão que fará a administração civil. A declaração foi dada à empresa americana Fox News quando o premier foi questionado se pretende tomar controle de todo o território palestino. Ao reagir às falas, o Hamas afirmou que os planos representam um golpe em meio às negociações por um cessar-fogo e revelam a disposição do político para sacrificar os reféns em nome de seus interesses pessoais. Mais tarde, representantes do grupo terrorista disseram à emissora Al Jazeera que tratariam qualquer governo civil instalado por Israel como parte das forças de ocupação, sugerindo que não abriria mão da guerra de guerrilha. Bem, a entrevista de Netanyahu ocorre após dias de tensão entre o governo e a cúpula militar, que divergem dos planos de ocupar totalmente o território. De acordo com a imprensa israelense, Netanyahu defendeu durante o encontro de Tel Aviv que Tel Aviv tomasse completamente o território palestino, mesmo que isso colocasse em perigo os reféns sob o poder do Hamas. Por sua vez, o Zamir teria afirmado que durante a ocupação total de Gaza, que essa ocupação seria uma armadilha que poderia resultar nas mortes dos sequestrados. Os relatos fizeram a extrema-direita de Israel criticar diretamente o militar, ou seja, Benjamin Netanyahu também está enfrentando oposição dentro do seu próprio país. Live FM. Lucas Ferreira, do São Paulo, está perto de se transferir para o futebol europeu. Esporte. O São Paulo recebeu uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 50,5 milhões de reais, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante campista Lucas Ferreira, de apenas 19 anos. O tricolor paulista fez uma contraproposta e deve acertar a venda do campista no futuro próximo. Além da crise financeira do São Paulo, outro ponto que contribui positivamente para o desfecho da negociação é o fato do atacante enxergar com bons olhos a possibilidade de se transferir para a Europa. Cria do Parque Leopoldina, Lucas Ferreira foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, com o time sub-20. Logo depois foi promovido pelo técnico Luiz Zubeldia, o elenco profissional, e ganhou destaque. Ele chegou a marcar pela primeira vez exatamente na Libertadores desse ano contra o Libertad. Paulo, impressionante como é que talentos campistas despontam em times de fora até do estado do Rio, né? São Paulo, é Grêmio. Porque o futebol campista, não é? Tá aí.
só descobrindo talentos. E ele perdeu espaço com a chegada, né, do Crespo, do Hernan Crespo. Daqui a pouco nós vamos falar de Vasco da Gama, Copa do Brasil, está definido aí os oito que vão passar as quartas de final e também Campeonato Brasileiro, que volta nesse sábado. Onde você estiver. Live FM. Muito bem, o Vasco foi avassalador no primeiro tempo e venceu o CSA por 3-1 em São Januário, se garantindo nas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes haviam empatado por 0-0 em Alagoas, Léo. Paulo, e o triunfo em São Januário amenizou um pouco a crise no Vasco. A equipe carioca não havia vencido nenhum jogo desde a parada para o Mundial de Clubes, né? Eram 4 empates e 3 derrotas. A última vitória havia acontecido há quase 2 meses, no dia 12 de junho, contra o São Paulo por 3-1 lá no Morumbis. Bem, as últimas vitórias do Vasco, todas tiveram 3 gols, né? Agora, vamos falar aqui, porque nós vamos ter o sorteio na terça-feira que vem, não é isso? Isso aí. Dos clubes que estão classificados. São eles Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Cruzeiro, que ontem no sufoco venceu o CRB. Rapaz, o Cruzeiro fez o gol no final do segundo tempo. Aí o Cássio defendeu um pênalti, aí num contra-ataque o Eduardo fechou o placar pro Cruzeiro. O Vasco da Gama, o Corinthians, né, que venceu os 2 derbys, e o Botafogo. Aí saberemos, né, a ordem dos jogos. Daqui a pouco, Campeonato Brasileiro. Onde você estiver. Live Esporte. E muito bem, teremos a partir de amanhã mais uma rodada do Brasileirão, que eu me recuso a falar o nome do patrocinador. E começa com o meu Flamengo amanhã, enfrentando o Mirassol às 18h30 no Maracanã, e com a possível estreia do Carrascal, mais outro reforço chegado agora nessa última janela. Também amanhã teremos São Paulo e Vitória às 18h30, também amanhã no Cícero de Souza Marques, o Bragantino Internacional, e teremos aí às 20h30 no Castelão, Fortaleza e Botafogo. Agora, o Fluminense entra em campo nos embalos de sábado à noite. Staying alive. Mas pelo menos domingo a gente não tem que trabalhar de manhã cedo, né? É um horário menos pior do que durante a semana, mas é isso. 3 times do Rio jogando no sábado. O Fluminense enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova, em Salvador, às 9h. E o Vasco da Gama entra em campo no domingo. O único carioca a entrar em campo no domingão, às 4h. Jogo da TV aberta em São Januário contra o Atlético Mineiro. No mesmo horário tem Palmeiras e Ceará no Allianz Parque, e um pouquinho mais tarde, às 6h30, o Cruzeiro recebe o Santos lá no Mineirão, Paulo. Aí tem o jogo da ressaca, domingo 20h30. Eu intitulei esse, que quem bebeu aí durante o domingo vai estar de ressaca para ver Grêmio e Sport. E na segunda-feira teremos Juventude e Corinthians. Lembrando que o Flamengo é o líder, com a mesma pontuação do Cruzeiro, mas melhor no saldo de gols, com um jogo a menos. Vale ressaltar também que o Vasco está na zona do rebaixamento, gente, mas com 16 jogos. Tem equipes aí na frente dele com 18 jogos e com 17 jogos. Então, essa vitória da Copa do Brasil foi importante para o Vasco da Gama, né, voltar a ter aí um futebol agradável, né, destaque para o Ryan, né, que jogou bem. Enfim, a gente torce para que todos os times do Rio não sejam rebaixados, né, Léo? Exatamente, o Fluminense também tem que garantir os pontos aí para não passar perrengue esse ano. Muito bem, antes de encerrar aqui, eu quero falar sobre a Braseg, né? Você pode fazer parte da família Braseg, ter acesso a uma saúde de qualidade. São benefícios exclusivos, consultas médicas a partir de R$30. E uma das especialidades é a pediatria, que você paga R$30 só na consulta, hein? E tem o atendimento da pediatra doutora Andréa Honorato, na Clean Center Guarulhos, doutor Décio Dias e doutora Cristiane de Cássia, na Clean Center do Centro. Além disso, você tem exames laboratoriais e de imagem com desconto na Clean Center e rede credenciada. E também você pode nos visitar lá, a Braseg, em Guarulhos, na Carmen Carneiro 354, próximo ao Itaú. O Telezap é o 22998412606. Ou na José Alves de Azevedo, antigo Habibs 374. E o Telezap é o 22999781256. Live Notícias volta segunda, às 7 da manhã. Bom final de semana para você, Léo.
Bom final de semana para você também, Paulo, e para você, ouvinte da 100.7 FM. Valeu. Mandar um abraço pro nosso amigo lá na Ilha do Governador, o Charles, tá ligadão. Rapaz. Se amarrou aqui na Rádio Live, ele tá feliz da vida, disse que vai fazer uma visita aqui à Rádio Live FM, tá bom? Abraço, Charles. Vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui dos nossos ouvintes, pra gente... Audiência no Rio de Janeiro, né? A galera pelo aplicativo, pelo site. É o muito aplicativo. Bacana. Então tá aí, ó. Juravas que vocês estavam aí. Adoro o Léo também. Beleza, valeu, Charles. Tamo junto. Abraço, Charles. Live Notícias. O seu programa completo. Amanhã tem mais. Live FM. Rádio Live, onde você estiver.